planetária, devemos entender que a dimensão ela é uma quantidade que varia o sistema. Então, da mesma forma que uma partícula que segue apenas em uma direção, ela segue em uma direção, que é a distância da partícula ao zero, certo? Então, da mesma forma que a temperatura ela pode aumentar, ela diminui ou ela permanece. E isso funciona da mesma forma que a nossa consciência. Então, da mesma forma que ela pode aumentar, ela pode diminuir ou permanecer. Então, nós aqui tratamos a dimensão como algo espacial, mas devemos entender que a dimensão ela é uma gigantesca variável, e a distância na vertical e na horizontal, da mesma forma que o plano, ela funciona da mesma forma que o plano cartesiano que nós aprendemos na escola. E então ela funciona da mesma forma, dessa mesma amplitude de medição. Então, para um exemplo, o gás ele dentro de um recipiente é possível medir a pressão e a temperatura. Então, duas variáveis dessa forma ocorrem. Da mesma forma ocorre o bom, o mal e a permanência. Então, é um conceito semelhante ao que ocorre aqui na terceira dimensão da Terra, certo? Na terceira dimensão, nível de consciência, que tratamos como largura, altura e profundidade, né? Na física moderna. E desta forma, a nossa consciência ela pode vagar por outras direções sem interferir na outra. Então, isso é um exemplo. Porém, dentro da física espiritual, as dimensões influenciam a outra. Então, entrando no conceito da transição, a nossa consciência ela possui a capacidade de vagar entre várias esferas espirituais ou dimensões. E desta forma que está ocorrendo a transição, o trabalho. Eu não gosto de falar transição em si, né? Mas o trabalho espiritual na intenção de amplificar o padrão consciencial. Então, a consciência na Terra ela está passando por um processo onde passa por uma análise de separação dentro de uma filtragem, onde se observa em qual local essa consciência que está saindo, no caso, ela pode ir. Os médicos espirituais de um nível alto em sua magnitude e amplitude, eles estão retirando num processo gradual as consciências do corpo. E essas consciências elas estão passando por um processo de filtragem. E dentro desse processo de filtragem, elas estão sendo encaminhadas dentro de mais de 200 hipóteses em direcionamento. Dentro dessas hipóteses, as mais comuns são uma vinda de uma consciência do próprio eu superior, né, para vocês entenderem, do próprio eu superior, e um entrante, que é uma consciência de um outro eu, pois aquele eu antigo ele não tem mais, resumidamente, o que fazer aqui, né, nessa experiência. E algumas pessoas está ocorrendo de não vir consciência alguma e ficarem nutridas
pela energia telúrica da Terra e vivendo um curto período e desencarnando através de inúmeras situações, porque esse corpo, a consciência mesmo saindo, ele deixa informações. Então a separação do joio do trigo, ela está ocorrendo dessa forma. As consciências estão sendo retiradas dentro de um período, estão retornando novas consciências, e as consciências antigas, elas estão indo para planetas, dentro de naves, e essas naves, elas estão direcionando essas consciências que saíram dessa encarnação aqui, para planetas ruins, como o Quiron. Aí depende também do padrão da consciência, né? Ou indo para planetas de 4, 5, sexta, sétima e oitava dimensão, onde ainda existe a necessidade de um corpo, onde o corpo ele ainda existe, certo? Então, porém, existem mundos de 3D piores ou iguais à Terra, como o primeiro que eu denominei, que é Quiron. Isso se enquadra na dimensão do movimento da física, certo? Dentro do campo e do espaço. Dessa forma como explicar a alguém, a uma consciência, em conceitos, presos nos conceitos de terceira dimensão, de que existe uma quarta dimensão, uma quinta, uma sexta, uma sétima ou uma oitava. Então, para muitas pessoas que estão aqui participando, crendo ou não crendo desse processo planetário, para inúmeras pessoas isso é um conceito inexistente. Então é muito complicado uma informação a esse nível ser passada e entendida para todas as pessoas. Até porque no vídeo passado eu expliquei sobre o perigo dos tronos que existem aqui na Terra, que muitas pessoas elas acreditam frequentar tronos positivos, porém o nosso corpo biológico ele não tem a capacidade de aguentar a energia desses tronos positivos. É muito mais fácil sustentar a energia de tronos negativos, que é da vaidade, do ego, da prepotência e por aí vai. Então, como explicar a uma consciência de que ela pode se mover de uma forma infinita, certo? Então, muitos de nós que as consciências já saíram, o nosso corpo nesse período ele fica sustentado através das nossas memórias. Aquele conceito do espiritismo de que o que é da terra fica na terra. Então, assim, o que pertence aqui vai ficar aqui, na espera de receber uma nova consciência, uma consciência do eu superior ligada a gente aqui mesmo. Por exemplo, a minha consciência do meu eu superior receber uma nova do mesmo eu superior. É complexo explicar isso, mas eu estou devendo até para quem eu atendo, certo? Porque realmente... Então, assim, o meu eu superior, eu recebo uma consciência do meu próprio eu, ou posso receber uma consciência de um outro eu, ou porventura ocorrer de eu não receber consciência alguma e por consequência viver um período curto de anos e desencarnar, que é o que vai acontecer com muitas pessoas nesse período. Vai ocorrer desencarnes de inúmeras formas, porque a consciência ela não está mais dentro do corpo, e o corpo ele vai estar vivendo através da energia telúrica planetária, e por consequência ele vai vir a desencarnar.
mas é uma questão pessoal de cada pessoa dentro daqui da Terra. Então, dessa maneira que ocorre na Terra hoje, as almas recorrentes nos conceitos, a limitação de um único plano de consciência, essa permanência faz com que entre a necessidade de existir um padrão humano de buscar adquirir a consciência de forma fácil, então por caminhos curtos, e dessa forma a confusão de informações se faz presente pela busca sem o esforço realmente necessário, na sua grande maioria, para adentrar no caminho informativo espiritual voltado somente no sentimento de amor e não na sua técnica. Então a emoção humana ela é um grande meio de domínio, pois emocionalmente somos vulneráveis. O que eu quero explicar com isso é que nós, como humanos aqui, nós temos o conceito de que a parte evolutiva positiva, ela como é que se diz, trata a bondade como um amor sem fundamento técnico. Então esse fundamento técnico é o que está acontecendo hoje. A diferença entre um eu, um entrante, é que o entrante ele é um corpo de certa forma estranho, e a consciência do eu superior, que fomos aquela consciência de que estamos aqui, ela não é um entrante, ela é um eu. Então existe uma diferença. Então, dentro do contexto transicional, adentramos na lei do universo dentro dos conceitos da física e da mecânica quântica. As questões paralelas ligadas às nossas escolhas, que podem gerar uma realidade oposta, porém existem variáveis dentro de um exemplo. Para facilitar, eu vou tratar como oposta somente, pois a escolha do que fizemos como uma nova realidade gerada, dando opções de infinitas versões, então de si mesmo dentro de uma única realidade. Então uma difere da outra, certo? Por isso que eu estou tratando como uma realidade oposta. Então dessa forma, como um exemplo, se o resultado aqui for para na outra, for para aqui deu par, na outra será ímpar. E isso as realidades ligadas às nossas escolhas, que eu expliquei num vídeo anterior, que teve uns cortes, que cada escolha que fizemos, que nós fazemos aqui, ela acaba por gerar uma realidade genérica voltada na escolha oposta. Se eu escolhi par, na outra realidade será ímpar, certo? E essas realidades ficam ramificadas nas nossas consciências. Então isso é uma realidade paralela pessoal, emaranhada. Então, pois cada escolha ela irá ligar a diferentes pessoas da mesma forma que nos liga nessa realidade, pois a energia age dentro das probabilidades, e a probabilidade maior é a que vence. Então assim, o experimento, né, do gato de Schrödinger, sei lá, depende de como, ele é um exemplo disso, né, onde existe a opção do gato estar vivo ou do gato estar morto. Porém nessa realidade ou em outra, dentro da probabilidade do colapso quântico, onde algo pode ser modificado estando isolado de forma visível à nossa realidade, ou seja, entrará nas leis da física moderna. Sendo assim, muitas informações e questões têm o seu início e final nas realidades cada vez menos físicas. Então, quando se é tratada essa questão do gato aí, é a mesma questão que está ligada às nossas escolhas pessoais. Dentro daquela realidade, houve a opção, se o gato morreu nessa, em outra automaticamente ele está vivo e foi resgatado. É isso que esse experimento ele trouxe de informação, mas creio que faltando algumas respostas. Então, a possibilidade é uma representação de algo que está ocorrendo em um universo separado do nosso, ou seja, de forma paralela.
Então, sendo assim, toda escolha que gerou ou ela gerou ou gera uma cadeia de eventos. E dentro disso entra também a teoria da relatividade do Einstein, com a intenção de descrever a gravidade, o conceito dele, coerente com a teoria da relatividade restrita, que veio antes prevendo que o espaço e o tempo podia ser distorcido dentro do campo da cosmologia para juntar os fenômenos da Terra e os fenômenos recorrentes do universo. Sendo o universo sendo infinito em sua grandeza, denominamos os limites dos pontos em que a humanidade pode observar. As partículas são distribuídas em diferentes maneiras, e dentro do gigantesco universo, a consciência ela pode se enquadrar em partículas que podem ser distribuídas em diferentes locais. Então, sendo assim, cada realidade paralela ela se torna um universo observável naquele universo. Ou seja, o que nós vemos aqui, ele faz parte dessa realidade, que é um universo observável, diferente e iguais ao mesmo modo. Então, sendo o universo uma grandeza e uma consciência autossuficiente, os planetas são construídos pelos engenheiros cósmicos que determinam a biologia de cada local. E a fonte distribuidora das consciências é denominada de Avona, que distribui as consciências que somos de forma organizada entre números e símbolos. Cada consciência ela possui um registro de número e símbolo. Sendo assim, toda essa explicação que eu estou tentando passar aqui sobre a situação planetária está dentro da explicação, onde a consciência de muitos estão saindo deste universo observável para irem a outros universos observáveis, experienciar outras situações em uma diferente versão. E esse universo ele é denominado de oitavo universo. Nós estamos no sétimo, no segundo sétimo. Esse oitavo universo, que é onde essas consciências que estavam aqui na Terra, elas estão saindo para dar espaço a outras consciências, elas estão experienciando o que eu mencionei, da planetas de terceira dimensão, iguais ou piores que a Terra, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo. Então, sendo assim, dentro das leis, das probabilidades ligadas à nossa frequência, existem inúmeros locais dentro deste universo onde pode-se experienciar novos processos reencarnacionais em diferentes estados de consciência. Isso devido às questões repetitivas, e sendo assim, outras consciências estão chegando para assumir o nosso corpo e dar continuidade aos processos. Porém, essas consciências que estão chegando, elas estão chegando com seus entraves, com seus problemas, que enquadram contratos com seres do universo que elas pertenciam. Ou seja, vamos dar um exemplo. É como se veio uma consciência do terceiro quinto universo, e dentro desse terceiro quinto universo, ela possui um contrato com o mago negro daquele local, que não é deste aqui. Então, é um exemplo. Elas estão vindo com questões a serem resolvidas, não estão vindo com limpas. Então, uma questão importante são os contratos com os magos negros, que por sua vez eles são tratados de uma maneira muito pequena, e geralmente dentro das terapias são encontrados bruxos negros, seres com corpo físico, corpo observável, com capacidade energética de grande potencial negativo. E os magos negros, para se tornarem os magos negros em si, ele é necessário passar por algumas iniciações. Então, enquadrando o grande potencial de conhecimento, de energia de um bruxo negro dedicado, desta forma, quanto mais iniciados são, mais poderosos são os novos magos negros dentro dessa faculdade. Vou tratar como uma faculdade. Para um bruxo negro se tornar um mago negro, ele precisa passar por iniciações. Então, assim,
quanto mais iniciações ele passa, mais poderoso ele fica. Eu estou tratando essa questão de mago negro porque está aparecendo dentro dos tratamentos magos negros poderosíssimos, de magnitudes altas e um pouco diferentes dos que estavam antes. Então, o mago negro ele tem seus graus, certo? Então ele tem grau 1, 2, 3, 4, 5. A partir do 33, que vem ocorrendo uma grande quantidade de pessoas que eu venho tratando com magos negros recorrentes de 19º grau, 20º grau, 33º grau, e já peguei casos do grau 50, que é uma magnitude assim fora do comum. Ele não está mais, ele já perdeu todos os corpos. A partir do 33º grau, ele já perdeu todos os corpos e as informações a nível planetário. E então, devido às questões que estão ocorrendo sobre as consciências e os novos eus e os entrantes, que são eus também, só que de outros eus paralelos, deve limpar o máximo possível. Só com a explicação para os atendimentos também, mas para quem está assistindo, quem vai assistir, é uma explicação relevante. Deve limpar o máximo possível as informações, sendo que o nosso corpo ele faz backup a todo momento. Então, a todo momento, o nosso corpo está fazendo backup. Dentro do firewall, dentro dos HDs, dentro dos softwares, dos hardware, dos programas. Que torna um pouco mais difícil a limpeza máxima dessas informações. Por causa desses backups. Então, tem que limpar a todo momento as informações. E para que no período de um ano ocorra a adaptação da nova consciência, ou do entrante, ou do eu, do novo eu, seja ele um eu vindo do mesmo eu seu, ou de outro eu que eu denomino como entrante, é denominado como entrante, para que essa adaptação ela ocorra da melhor forma possível e, como é que se diz, para ele sobrepor. Ou seja, para essa nova consciência que chegou, ela se sobreponha às informações do eu antigo, certo? Para ter uma adaptação completa. Caso não se limpe essas informações, vai demorar mais para ter uma adaptação. Então vai ter um problema de deslocamento. Vamos ter uns problemas emocionais aí bem complicados, mas está sendo feito através de seres que são capacitados e eles sabem as consequências do que está sendo feito. Então assim, depois que essas informações é preciso limpar as informações antigas, né, do firewall, do hardware, do software, do HD e dos demais programas, que nós somos computadores biológicos. Devemos entender que nós somos computadores biológicos. Então esses conceitos, esses nomes, eles têm fundamento. Não limpando, né, vai demorar mais. Então muitas pessoas estão com ansiedade, estão com percepções de que algo vai acontecer de novo. Isso é uma sensação do eu que chegou, certo? Às vezes, esse eu chega aqui, ele chega com aquela sensação de uma experiência nova, da mesma forma que muitos de nós que já saíram estão com essa sensação dos locais que eles vão frequentar depois da retirada, né, dos médicos espirituais lá em cima e levados para o 8º universo. Então é preciso limpar para que essa nova personalidade que vai ser moldada, ela consiga se adaptar mais facilmente. Então é preciso limpar o DNA, os bancos de dados dentro do DNA, limpar o GNA, os bloqueios do banco de dados do GNA, no campo de no campo pessoal, os bancos de dados também,
nos corpos sutis, eles não têm já os bancos de dados, mas na rede neural tem os HDs, todos os arquivos e programas, em todos os locais dentro da consciência acoplada, no corpo, limpar o corpo biológico, o cérebro, do corpo biológico, o nosso cérebro, né? No registro acástico, informações negativas e memórias. Então é um sistema complexo que todos esses programas que eu mencionei, ele faz backup. Então tá dando um trabalho do cacete para limpar. Então eu acho que eu tô com essa cara de cansado aqui. Então dessa forma é muita informação a ser limpa, devido a um processo planetário que nós estamos passando, que já ocorreu e está ocorrendo em outros orbes. Então aqui não é o único. Outros locais estão passando por isso. E eu acho que é só isso. Eu espero que eu tenha conseguido explicar isso nesse vídeo todo, assim, se eu não me embolei demais, porque é muita informação. Eu vou tentar depois passar de outra maneira, mas acho que não tem maneira melhor para explicar isso não. Beleza? Então boa tarde, o vídeo vai ficar aí, depois eu vou colocar no canal do YouTube. E manter a paz aí, porque o bagulho tá doido. Vamos ter muita confusão emocional aí, desencadeamento de doenças. Os erros estão chegando com doença, com problemas, com contratos, com... Tá foda. Mas é isso aí mesmo. Tentar tratar essas situações assim. Eu venho tratando as pessoas e estou conseguindo ajudar, e mesmo assim está dando um trabalho grande. Nós devemos entender que nós não somos, como é que se diz, vítimas, né, dessa questão. Tudo tem sua causa e tudo tem seu efeito. Isso está acontecendo dessa forma porque tem que acontecer dessa forma, né? Então é isso. Boa tarde para vocês aí. Espero que vocês tenham entendido essa informação bacana.